Aula de matrizes determinantes, parte 2. Operações com matrizes. Dentro de operações com matrizes, veremos as 4 principais operações, que é a adição, a subtração, a multiplicação por escalar, por um número, e a multiplicação entre matrizes. São essas 4 operações que veremos nessa aula. E iremos começar por adição de matrizes. A definição de adição de matrizes é a seguinte: a soma de duas matrizes A e B de mesma ordem é a matriz também de mesma ordem obtida com a adição dos elementos de mesma posição das matrizes A e B. Indica-se a matriz resultante é a matriz C, que é igual à matriz A mais a matriz B. Primeiro exemplo. Vamos dar um exemplo para deixar esse conceito claro. Determinar A mais B. Determinar a soma dessas duas matrizes. O que a gente vai fazer? Como está lá na definição, é a soma dos elementos da mesma ordem. O que a gente vai fazer? Vamos somar os elementos da mesma posição das duas matrizes. Esse 1 com esse 5, esse 2 com esse 7, o 3 com 8, o menos 4 com 4. Somando 1 mais 5, depois o 2 mais o 7, o 3 mais o 8, o menos 4 mais 4. Daí 1 mais 5 dá 6, 2 mais 7 dá 9, 3 mais 8 dá 11 e menos 4 mais 4 dá 0, nulo. É bem simples, não tem segredo. É só somar os elementos equivalentes da mesma posição nas matrizes. Esse elemento você soma com esse com esse, esse com esse, esse com esse. É uma adição bem simples, não tem segredo. Um segundo exemplo. Aqui a gente tem as duas matrizes, enfatizando de novo, possuem a mesma ordem, é só fazer a soma termo a termo que a gente vai obter o resultado. No caso, menos 1 mais 6, 4 mais 5, 6 mais 0, 8 mais 0, 0 mais 4, menos 5 mais 1. Daí menos 1 com mais 6 dá 5, 4 mais 5 dá 9, 6 mais 0 dá 6, 8 mais 0 dá 8, 4 mais 0 dá 4, e menos 5 mais 1 dá menos 4. Propriedades da adição de matrizes. A adição de matrizes possui algumas propriedades interessantes que é bacana a gente deixar claro aqui. A primeira delas é a propriedade comutativa, que se você tem duas matrizes A e B, você somar A e B é a mesma coisa de você somar B e A. A mais B é igual a B mais A. Parece óbvio, mas, por exemplo, em casos de multiplicação não é tão simples assim. Vocês vão ver, me adiantei aqui, mas vocês vão ver logo em seguida. Por exemplo, sejam as duas matrizes A e B quadradas, elas, de ordem 2, a gente vai realizar a soma A mais B e B mais A e depois verificar se é igual. Aqui é óbvio que vai ser igual, e é bom deixar isso claro assim. A mais B, primeiro você escreve elas da forma algébrica, agora você realiza a soma, soma do termo a termo, 1 mais 5, 2 mais 7, 3 mais 8, menos 4 mais 4, e depois você calcula o resultado, está aqui. E agora realizando B mais A. Você primeiro escreve a forma algébrica, soma termo a termo, 5 mais 1, 7 mais 2, 8 mais 3, 4 menos 4. E veremos que é o mesmo resultado. Logo, A mais B é igual a B mais A. Isso aí fica claro. Se você quer fazer a prova, é só fazer para a matriz genérica. Sempre quando você quiser fazer a prova dessas propriedades, você faça pela matriz genérica, que é a única forma de conseguir realmente provar essas propriedades. A segunda propriedade é a propriedade associativa. O que a propriedade associativa nos diz? Que quando você tem três matrizes agora, A, B e C, você tem que A mais, se você separar B mais C, é a mesma coisa que você somar A mais B mais C. Ou seja, A mais
B mais C é igual a mais B mais C. Dá na mesma. É propriedade associativa isso aqui. Mais um exemplo, sejam as três matrizes. Realizar a soma delas é bem simples. Primeiro a gente vai somar a B mais C para depois somar com A. No caso a gente tem que aqui A igual a mais B mais C é igual a, você soma os dois termos aqui, o 5 mais o 0, o 7 mais o 1, o 8 mais o 1, o 4 mais o 3. Realiza a soma. Vamos ter que 5 mais 0 é 5, 7 mais 1 8, 8 mais 1 9, 4 mais 3 7. E depois realiza a soma desse resultado com a matriz A que estava lá atrás, que vai ser igual a 6, vai ser igual a 1 mais 5 6, 2 mais 8 10, 3 mais 9 12 e menos 4 mais 7 igual a 3. Essa é a matriz resultante. Agora vamos tentar fazer o contrário para ver se a gente chega à mesma resposta. Agora a gente vai fazer A mais B e o resultado disso mais C. A gente tem as duas matrizes escritas na forma algébrica. Agora a gente vai realizar a soma entre elas. 5 mais 1, 7 mais 2. Que já vou colocar aqui. 5 mais 1, 6. 7 mais 2, 9. 8 mais 3, 11. 4 menos 4, 0. Soma mais a matriz C que a gente tinha anteriormente. Daí a gente tem a mesma resposta obtida lá atrás. Logo, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Detalhe, tipo, fazer isso com um numérico não vale como prova. Isso não prova que é válido para todo o caso. Para ser válido para todo o caso, tem que ser feita a prova pela matriz genérica. Você somar os elementos um por um. Somar cada elemento da A11 mais A11 da outra matriz, mais B11 da outra matriz. Só assim que você mostra que realmente a propriedade é válida. É bem importante deixar isso claro para não surgir dúvidas depois. Eu acho que quanto à adição de matrizes é um conceito bem simples, acredito que vocês não tenham ficado com dúvida. Mas qualquer coisa, reveja a aula. É bem simples, não tem segredo. A terceira propriedade que a gente vai falar é de elemento neutro. Que é o elemento neutro? Você tem a matriz A mais a matriz nula é igual à matriz A. Aqui onde o zero é a matriz nula, é o que eu falei, a notação geral da matriz nula é o zero. Exemplo, seja a matriz A quadrada de ordem 2. Temos que, se a matriz A mais a matriz nula, que é representada pelo zero, lembra, esse zero não é o zero número, é a matriz nula quadrada de ordem 2, da mesma ordem que tem a matriz A. Aí você faz a adição algébrica, esses números mais zero vão ser os próprios números, então nem tem muito o que pensar nesse caso. Logo, A mais zero, mas é a matriz nula, é igual a A. A quarta propriedade é do elemento oposto, que se você pega a matriz A mais a oposta dela é igual à matriz nula. Está aqui, onde zero é a matriz nula da mesma ordem que A. Para deixar claro, para não ter dúvida. Falar, é o número zero. Não é zero isso não, é a matriz nula. Exemplo, seja a matriz quadrada, a mesma do outro exemplo anterior. A gente calcula a oposta dela, que é só inverter os sinais dos elementos que estão dentro dela. Realiza a adição. Vai ser óbvio que vai ser zero aqui. 5 menos 5, 7 menos 7, 8 menos 8, 4 menos 4. Não tem segredo. É a matriz nula de ordem 2. Logo, essa propriedade também é válida. Mais uma vez, se você quiser provar essa propriedade para todos os casos, tem que ser feita pela matriz genérica. Dessa forma, não é prova. Dessa forma, você está mostrando que é válida para esse caso e não para todos os casos. Subtração de matrizes. Subtração de matrizes
é a diferença entre duas matrizes A e B de mesma ordem e a matriz obtida pela adição da matriz A com a oposta da matriz B. Ou seja, você tem que A menos B é a mesma coisa que A mais a oposta de B. Não tem segredo, é você pegar uma e inverter, é a oposta da outra. É uma adição, só que com a oposta da segunda matriz, na segunda matriz no caso. Um exemplo. Determinar a subtração da matriz A entre A e B para os casos dessas duas matrizes que a gente tem. Da mesma forma, você escreve as duas algebricamente, subtrai termo a termo, 0 menos 8, 1 menos 0, 3 menos 9, 5 menos 1. Realiza a soma, 0 menos 8 menos 8, 1 menos 0, 1, 3 menos 9 menos 6, 5 menos 1, 4. Duas observações na verdade. Para somar ou subtrair duas matrizes, ela tem que ter a mesma ordem. Isso é claro. Você não consegue somar ou subtrair duas matrizes que têm ordem diferente, porque vai sobrar termo ou faltar termo no caso. Segunda observação. Como a subtração é a adição, portanto as propriedades são as mesmas da adição, ou seja, as mesmas propriedades que eu falei anteriormente, elemento neutro, elemento oposto, associativa e comutativa, da adição, são válidas para a subtração, porque a adição é a subtração, só com sinal oposto. Eu acho que isso aí também está bem claro, não tem segredo, é só praticar, fazer alguns exercícios que não tem muito o que pensar nesse caso aqui. Multiplicação de um número real por uma matriz. Nesse caso, é a multiplicação de matrizes, entre matrizes, mas é a multiplicação de uma matriz por um número real, por um escalar. O produto de um número real k por uma matriz A é obtida pela multiplicação de cada elemento da matriz A por esse número real k. Por exemplo, determine k vezes A, que é o escalar k vezes a matriz A, para a matriz A que a gente tem, que é de ordem 2, a matriz quadrada, para os seguintes valores de k. A gente tem um primeiro exemplo para k igual a 3. Essa mesma matriz vai ser para todos os exemplos, para a gente não ter que precisar ficar trocando, só para deixar mais claro e mais simples para vocês. A gente tem esse primeiro exemplo que k é igual a 3. Ka é igual a 3a. Então você vai pegar o número 3 e multiplicar por todos os termos que estão dentro da matriz. Não tem segredo. A gente multiplica o 3 pelos todos os termos que estão dentro da matriz. O 3 vezes o 4, 3 vezes o 6, 3 vezes o 0, 3 vezes 1. Realiza a soma. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Não tem segredo aqui no caso. Vamos para o segundo exemplo, onde k é igual a menos 5. A mesma matriz, k é igual a menos 5. Faz a mesma coisa, k vezes a é igual a menos 5 vezes a, que é a matriz A. Menos 5 vezes todos os termos da matriz A. Menos 5 vezes 4 é menos 20. Menos 5 vezes 6 é menos 30. Menos 5 vezes 0 é 0. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Propriedades da multiplicação de matrizes por escalares. A primeira propriedade é associativa em relação a escalar. Temos que, onde um escalar k1, multiplicando um escalar k2, o produto disso vezes uma matriz A é igual ao escalar k1 vezes o escalar k2 vezes a matriz A. A distributiva em relação a escalar. Temos um escalar k1 mais um escalar k2 e a soma disso aqui, a adição disso aqui, vezes a matriz A é igual ao escalar k1 vezes a matriz A mais o escalar k2 vezes a matriz A. Distributiva em relação à matriz. Temos escalar k e dentro
temos a adição de duas matrizes, A mais B, e esse escalar K está multiplicando a adição dessas duas matrizes, A e B. Isso aqui é a mesma coisa que K vezes A matriz A, mais K vezes a matriz B. Essa propriedade também é válida. E a do elemento neutro, a quarta propriedade, que é o número 1, o escalar 1, vezes a matriz A, é igual à própria matriz A. Nesse caso, toda vez que você multiplica o número o escalar 1 pela matriz A, sempre vai ser a matriz A. Tentem fazer de exemplo uma matriz A qualquer e um escalar K qualquer e tentem verificar essas propriedades. Vocês vão ver que para qualquer K e para qualquer matriz, elas sempre vão ser válidas. Multiplicação de matrizes. A multiplicação entre matrizes exige uma técnica mais elaborada que as operações vistas anteriormente. Sim, a multiplicação entre matrizes não é igual você multiplicar dois números, um vezes o outro. Tem um procedimento, é um pouco complicado. É você resolver exercício para poder entender como funciona o procedimento, que a gente vai ver agora. Façamos o seguinte procedimento. Dadas as matrizes A e B, as duas de ordem 2, quadradas de ordem 2, o produto A vezes B será a matriz C. Logo a gente vai ver que existe uma condição para quando você pode multiplicar duas matrizes. Aqui a gente já está supondo que você pode multiplicar as duas. No caso, a matriz A vezes B é a matriz C, que é essa matriz, que dá forma genérica, que a gente ainda não conhece quem são os elementos C11, C12, C21 e C22. Então, fazendo que C é igual a vezes B, a matriz A vezes a matriz B, então a gente escreve dessa forma. Então você pode pensar assim, como é multiplicações de matrizes, é só multiplicar termo a termo. Não, está errado. Não é multiplicar termo a termo. Quando eu falo multiplicar termo a termo, eu falo, por exemplo, multiplicar esse termo por esse vai ser igual ao elemento da matriz. Esse por esse vai ser igual ao elemento da matriz. Não é desse jeito. A gente tem um procedimento que a gente vai ver agora como que é. A gente iguala mais uma vez a matriz genérica, que a gente vai achar quem são esses elementos, quem é C11, quem é C12, C21 e C22. Daí a gente pode escrever aqui para ficar mais simples dessa forma. E o procedimento que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai multiplicar, eu destaquei aqui, a gente vai multiplicar essa linha por essa coluna. Os termos dessa linha pelos termos dessa coluna. Como assim? Eu vou multiplicar esse termo por esse termo mais esse termo vezes esse termo. É uma multiplicação entre os termos e a soma entre eles. Você vai ver, nessa parte aqui é decorar. Você vai ver e fazer exercício que você entende, que você vai aprender, que vai entrar na sua cabeça, mas nunca você vai esquecer. Foi o que eu disse, vai multiplicar esse termo, o 3 pelo 3, o primeiro termo da primeira linha pelo primeiro termo da primeira coluna. Você multiplica o 3 vezes o menos 3, mais o segundo termo da primeira linha vezes o segundo termo da primeira coluna. 3 vezes menos 3, acho que dá menos 9, mais 4 vezes 4, 16, vai dar 7. Daí, agora a gente faz o seguinte procedimento para o resto da matriz. Como assim? Agora a gente vai analisar a primeira linha, segunda coluna da outra matriz. Primeiro a gente fixou essa linha. E depois que a gente terminar essa linha, a gente vai para a próxima, volta para essa coluna, volta para essa. Voltando aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, multiplicar termo a termo, esse termo com esse com esse, para poder achar quem é esses elementos aqui, quem são esses caras aqui. Mais uma vez, o 3, o primeiro termo daqui, vezes o primeiro termo daqui, vai ser 3 vezes 5.
3 vezes o 5. Agora, mais o segundo termo da primeira linha vezes o segundo termo dessa coluna. Multiplica 4 vezes 2, 3 vezes 5, 15, mais 4 vezes 2 vai dar 23. Daí agora a gente vai repetir o procedimento, só que para a segunda linha da primeira matriz. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, multiplicar esse primeiro termo por aqui e esse primeiro termo da linha pelo segundo termo da coluna. Mesma coisa, 1 vezes o 3, 1 vezes o menos 3, o 2 vezes o 4, vai dar 8, menos 3 vai dar 5. Daí agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que para outra coluna, para essa coluna aqui. Agora a gente vai multiplicar esse primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna, e depois o segundo termo da linha pelo segundo termo da coluna, e somar os dois. Aqui a gente está achando quem é C11, C12, C21, C22. A gente já sabe quem são esses três caras aqui, só falta achar o C22. Mais uma vez, a gente vai multiplicar o primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna. E vai ser 1 vezes 5 mais 2 vezes 2. Vai ser 9 o resultado. 5 mais 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Daí então a gente já sabe quem é a matriz C, que é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Vai ser a matriz quadrada de ordem 2 com esses elementos aqui. Vocês viram que esse procedimento não é um procedimento difícil, não é complicado, é só você resolver exercício. Na hora que você resolver exercício, você vai entender e você vai aprender. Então, como eu comentei antes, nem sempre a multiplicação de duas matrizes é possível. A gente tem uma condição que a gente tem que sempre que verificar antes de fazer a multiplicação entre duas matrizes. Naquele primeiro caso no qual eu ensinei o procedimento para vocês, eu já sabia que era possível fazer a multiplicação delas. Aqui vocês vão entender como que a gente verifica se é possível ou não ocorrer a multiplicação de matrizes. Nem em todos os casos é possível. Observação: a multiplicação de duas matrizes só é possível quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. O que eu quero deixar claro é que o número de colunas da matriz A, que a matriz é linha, coluna, lembra disso, linha, coluna, linha, coluna. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, se o número de linhas da matriz A for igual ao número de colunas da matriz B, a multiplicação é possível. E sempre quando essa condição for válida, quando essa condição for verificada, sempre a multiplicação é possível. Vai ter alguns exemplos mais logo em seguida que eu vou deixar isso claro, mas aqui é só para fixar o conceito. Se, por exemplo, aqui nem poderia imaginar que sempre as matrizes teriam que ter o mesmo tamanho, ter a mesma ordem. Nem sempre. Tipo, elas podem ser diferentes nesse caso aí. E elas podem ser quadradas ou não é necessário, só precisa obedecer essa condição, que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de colunas da matriz B. E o resultado, o valor resultante da multiplicação é o seguinte: o número de linhas da matriz A vai ser o número de linhas da matriz resultante. E o número de colunas da matriz B vai ser o número de colunas da matriz resultante. Por exemplo, se aqui é uma matriz 3 por 2 e aqui é uma matriz 2 por 3. Então, o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Então, eu vou deixar alguns exemplos aqui para deixar esse conceito bem claro e também para verificar se é possível ou não. Nos próximos exemplos de multiplicação entre matrizes, a gente vai estar sempre verificando essa condição, para deixar bem claro isso para vocês. Exemplos. Verifique se é possível a multiplicação para os seguintes casos. Aqui nesses casos a gente vai verificar somente se a multiplicação é possível. A gente nem vai realizar aqui.
que não interessa quem são as matrizes, mas sim a ordem delas, mas sim que tipo de matrizes que elas são. Aqui a gente tem duas matrizes, uma 3 por 2 e uma 2 por 5. A multiplicação entre essas matrizes é possível? Segundo o que eu acabei de falar na observação, sim, é possível, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então é possível, por causa dessa igualdade, a multiplicação entre essas duas matrizes é possível. Tá, agora a gente sabe que a multiplicação entre elas é possível. Então qual vai ser a ordem do resultado? A gente sabe que existe a matriz C. A ordem do resultado vai ser o número de linhas da matriz resultante vai ser igual ao número de linhas da primeira matriz. Nesse caso, vai ser igual a 3. E o número de colunas da matriz resultante vai ser igual ao número de colunas da matriz B, que nesse caso vai ser igual a 5. Simples, sem erro, certo? Nesse caso, a gente tem duas matrizes. A primeira é 2 por 1, a segunda é 5 por 3. A multiplicação entre essas matrizes é possível? Não, nesse caso não é possível, porque a gente está vendo que o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. A primeira tem ordem 1, a outra tem ordem 5, totalmente diferente. Então não é possível fazer multiplicação nesse caso. Aqui só foram dois exemplos bem simples para fixar mais o conceito. Determinar A vezes B para os casos. Nesse primeiro exemplo, a gente tem duas matrizes. A primeira é uma matriz 3 por 2 e a segunda é uma matriz 2 por 2, ou quadrada de ordem 2. Nesse caso, a gente tem que verificar se é possível a multiplicação das duas. Para a gente verificar, a gente escreve a mesma coisa que a gente fez antes. E nesse caso a gente percebe que é possível sim a multiplicação das duas, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então existe uma matriz C, e a ordem dessa matriz C vai ser 3 por 2, porque vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então a gente já sabe que vai ser uma matriz 3 por 2 o resultado dessa multiplicação. Então a gente iguala C é igual a A vezes B, não precisa colocar ordem nesse caso, é só para demonstrar. A gente transcreve quem é a matriz A e quem é a matriz B e começa a multiplicação. A multiplicação a gente coloca os termos genéricos que a gente vai encontrar, quem são C1, C12 e assim por diante. Nesse primeiro caso, a gente separa essa primeira linha da primeira matriz e essa coluna da segunda matriz. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar termo a termo, o primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna, mais o segundo termo da linha, vezes o segundo termo da coluna. Não tem segredo, não é difícil, é o que eu disse, é praticar. O que a gente vai fazer agora? O que eu acabei de falar. Então vai ser o primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna. 1 vezes 3 mais 0 vezes 2, nesse caso. Vai ser igual a 3. 0 vezes 2 é 0. Daí para o C12, a gente substitui aqui o 3. A gente já sabe quem é, substitui aqui. Vamos achar o C12 agora. A gente vai mudar a gente só vai mudar somente a coluna da segunda linha, a coluna da segunda matriz. A gente vai interessar nessa coluna aqui. A gente quer achar esse termo. Por exemplo, esse primeiro termo, C1, é a primeira linha, primeira coluna. Esse segundo termo, C12, é a primeira linha, essa segunda coluna. Aqui, o C21 vai ser a segunda linha, primeira coluna. C22, segunda linha, segunda coluna. Você vai tentar assimilar a posição para poder encontrar os elementos daqui. Primeira linha, primeira coluna, esse elemento. Primeira linha, segunda coluna, esse elemento. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna, esse. E assim por diante. Acho que ficou bem claro isso aí. Aí a gente vai trocar agora para achar quem é o C12. Daí agora a gente vai multiplicar o 1 vezes o primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna, que é 1 vezes 1,
mais o segundo termo da linha, vezes o segundo termo da coluna, que é o 0 vezes 4, que vai ser igual a 1. E aí a gente pode substituir ali, que é igual a 1. E agora a gente vai mudar, a gente vai para a segunda linha da primeira matriz. Vai repetir o mesmo procedimento, multiplicar o primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna, nesse caso é o 5 vezes o 3, mais o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna da outra matriz, que vai ser o 2 vezes o 2, que vai ser 5 vezes 3, 15, mais 4, que é 2 vezes 2, vai ser 19. Daí a gente continua. Agora, a mesma coisa, agora a gente substitui, agora a gente quer achar quem é o C22. Nesse caso, a gente faz o mesmo procedimento, vamos mudar a posição da coluna na segunda matriz, para a gente poder continuar. Primeiro elemento vezes a primeira linha, o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, o 5 vezes o 1, mais o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna, que é o 2 vezes o 4. E isso aí vai dar 13. O resultado vai ser 13. Substitui e daí a gente pode continuar agora. Agora mesmo procedimento, vamos descer mais uma linha para poder encontrar o C31 e o C32. Refazendo o procedimento, o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna. Vai ser o 6 vezes o 3, vai ser o 1 vezes o 1, o vezes o 2, perdão, vai ser igual a 20. 6 vezes 3 é 18, mais os 2, 1 vezes 2, 2, 20. Daí agora a gente repete para outra coluna. Substitui, perdão. Agora a gente repete para outra coluna, que é o 6 vezes o 1, mais o 1 vezes o 4. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6, mais 1 vezes 4, 4. Somos 2, 10. Daí, substitui. Essa é a nossa matriz resultante da multiplicação da matriz A 3 por 2 e da matriz B 2 por 2. Essa é a matriz C resultante, que é uma matriz 3 por 2. Vamos para mais um exemplo. Determine A vezes B para os casos. No caso, agora a gente tem duas matrizes. As duas quadradas de ordem 3. Só que nem precisava verificar, eu falo fazer aquela conta, porque você já sabe que as duas são quadradas de ordem 3, então já sabe que a multiplicação existe. Mas vamos fazer para tirar a prova mesmo. Daí a gente tem a matriz A, que é 3 por 3, e a matriz B, que é 3 por 3. A gente multiplica, a gente sabe que a multiplicação existe entre as duas, porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então existe a matriz C, que é a matriz 3 por 3. Isso aqui é bem óbvio, esse exemplo, não tem nem muita complicação para notar que a multiplicação das duas matrizes é possível. Daí a gente coloca que C igual a vezes B, que a gente sabe que isso existe, que existe a matriz C, e daí a gente pode começar a multiplicação. Aqui vai ser a mesma coisa do que foi feito anteriormente. A única diferença é que aqui vai ser mais conta. Você vai ter mais conta aqui para poder fazer, porque a gente vai ter 9 elementos para encontrar. Então vai ser um pouquinho mais demorado, mas não é difícil, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Primeira coisa que a gente faz, a gente iguala a matriz genérica, né? E daí agora a gente vai encontrar o C1. Nesse caso, a gente vai escolher a primeira linha e a primeira coluna da segunda matriz. A primeira linha da matriz e da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz, da matriz que a gente está multiplicando. Daí agora a gente vai fazer esse procedimento de novo. Vai multiplicar cada um dos termos pelos seus equivalentes na outra matriz para poder encontrar. Os equivalentes eu falo assim: o primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna, o segundo termo da linha pelo segundo termo da coluna, o
terceiro termo da linha pelo terceiro termo da coluna. Não tem segredo. É o primeiro termo da linha pelo primeiro termo da coluna, é o 3 vezes o 1, mais o 0 vezes o 0, mais o 0 vezes o 7, vai ser igual a 3. Agora a gente substitui. Continuando, agora a gente muda a coluna para poder encontrar o C12 e agora a gente vai encontrar o C12. E daí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, mais o segundo elemento da linha, mais o segundo vezes o segundo elemento da coluna, mais o primeiro elemento, o terceiro elemento da linha vezes o terceiro elemento da coluna. Vai ser o 3 vezes o 2, mais o 0 vezes o 5, vai dar 0, mais o 0 vezes o 1, vai dar 3, vai dar 6, porque 5 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 0, vai dar 6. Daí a gente continua, avança mais uma posição, C13. Daí a gente vai o 3 vezes o 4, perdão, já me adiantei aqui. Daí agora a gente vai a mesma história, o 3 vezes o 4, o 0 vezes o 6, o 0 vezes o 0. Vai ser 12, 3 vezes o 4, porque os outros termos são nulos. Daí agora a gente vai encontrar, substitui. Daí a gente faz o mesmo procedimento agora. Primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Assim por diante. Não tem segredo. Vocês viram que é repetitivo o processo. De novo, o C21 vai ser o 4 vezes o 1, mais o 1 vezes o 0, mais o 0 vezes o 7. E isso vai dar 4. Depois repete o procedimento mais uma vez, movendo a coluna, substitui. Agora a gente move a coluna e vai encontrar o C22. Mesma história. Primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Multiplicar o 4 vezes o 2, o 1 vezes o 5, mais o 1 vezes o 5, mais o 0 vezes 1. Isso aí, 4 vezes 2, 8, mais 5 vai ser 13. Agora move mais uma coluna, substitui, é claro, perdão, move mais uma coluna e a gente vai encontrar quem é o C23. Mais uma vez, multiplica os termos equivalentes. Multiplica o 4 vezes o 4, mais o 1 vezes o 6, mais o 0 vezes o 0. 4 vezes 4 é 16, mais o 0 vai ser 22. A gente continua agora mais uma vez, substitui, perdão. Agora a gente continua mais uma vez, desce mais uma linha e continua. A gente vai achar o C31. Vai ser o 8 vezes o 1, o 2 vezes o 0, mais o 5 vezes o 7. O resultado disso aí vai ser 43. 8, 5 vezes 7 vai dar 35. Mais 8, 43. Aí agora a gente continua mais uma vez. Vai ser o 8 vezes o 2, mais o 2 vezes o 5, o 5 vezes 2, mais o 5 vezes 1. O resultado disso aí vai ser 44. 5 vezes 2, 10, mais 5, 15. O resultado disso aí vai ser 31. 8 vezes 2, 16, mais 10, 26, mais 5, 31. Faz mais uma vez o procedimento. Agora vai determinar o elemento C33. No caso, a mesma história. O 8 vezes o 4, mais o 2 vezes o 6, mais o 5 vezes o 0. O 8 vezes 4 dá 32, mais 2 vezes 6 dá 12. 32 mais 12 é igual a 44, então a resposta é 44. Substitui. Então, essa matriz C, isso aqui é a matriz C que a gente encontrou do produto dessas duas outras matrizes. Então é isso. Eu acho que o conceito ficou bem claro de multiplicação de matrizes, assim. Não tem segredo, vocês viram que é um procedimento bem simples. Continuando,
determinar A vezes B para os casos. Nesse caso, temos duas matrizes. A primeira é uma matriz 1 por 3 e a segunda é uma matriz 3 por 1. Verificando se a multiplicação é possível, temos que a matriz A 1 por 3 vezes a matriz B 3 por 1. Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então a multiplicação é possível. Então vai ser uma matriz C de ordem 1 por 1, onde o C1, o único termo dessa matriz, vai ser igual a 1 vezes o 5, mais 6 vezes 0, mais 7 vezes 2, que vai ser igual a 1 vezes 5 é 5, 7 vezes 2 é 14, vai ser igual a 19. Propriedades da multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes também tem algumas propriedades que vale a pena a gente deixar claro aqui. A primeira delas é associativa. A propriedade associativa é válida, que A vezes B. Aqui a gente tem que deixar claro que A vezes B, entre parênteses, esse termo aqui, A vezes B vezes esse termo aqui, é igual a A vezes B vezes C. Se você trocar a ordem disso aqui, não é válido. A segunda é a distributiva, que é A mais B, o resultado disso, vezes C, é igual a AC mais BC. Uma observação. A propriedade comutativa nem sempre é válida na multiplicação de matrizes, pois geralmente A vezes B é diferente de B vezes A. Aqui a gente está falando que nem sempre. Tem alguns casos que vai ser válida. Alguns casos, então a gente não pode falar que essa propriedade é válida, entendeu? Se para um caso já fura, fura para todos. Vou dar um exemplo agora em seguida. Agora um exemplo onde a gente vai mostrar que a propriedade comutativa não é válida para multiplicações de matrizes. A gente vai mostrar que A vezes a matriz A vezes a matriz B é diferente da matriz B vezes a matriz A. Que a gente coloca que escreve a forma A vezes B. E o seguinte, essa matriz vai ficar como exercício para vocês. Eu não vou resolver, eu não vou fazer a multiplicação entre elas. Isso aí até serve para vocês praticarem até. Vocês servem para vocês praticarem. Vai chegar nesse resultado aqui, que é a matriz A vezes B, é esse resultado aqui. Agora, fazendo a matriz B vezes A, que é o contrário, vou mais uma vez deixar como exercício para vocês resolverem, vocês praticarem, para treinarem a parte de multiplicação de matriz. Bem simples essa multiplicação, 2 por 2, muito fácil. Vão chegar nesse resultado de B vezes A e logo a gente vê que a matriz A vezes a matriz B é diferente da matriz B vezes a matriz A. Então isso já quebra a propriedade comutativa para multiplicação de matrizes. Agora eu vou dar um exemplo onde A vezes B é igual a B vezes A. Nesse caso, a gente vai pegar a matriz nula. Não vai ter nem muito segredo para multiplicação aqui não. A gente sabe que vai dar a própria matriz nula, a multiplicação, mas faça a prova. Treine a parte de multiplicação de matriz, faça a prova. A vezes B vai chegar na matriz nula. B vezes A não vai ser diferente, a gente multiplicando a matriz nula. Por isso a gente vai chegar na matriz nula, de ordem 2. Esse aqui é um exemplo que quebra, que nem sempre essa propriedade é válida. Nesses casos, nesse caso e em mais alguns outros casos, essa propriedade é válida, mas não é válida para todos os casos. Então a gente fala geralmente não é válida. Logo, a matriz A vezes a matriz B é igual a matriz B vezes a matriz A. Eu acho que ficou bem claro essa parte de multiplicação de matrizes. Qualquer coisa, revejam a aula, pratiquem, refaçam os exemplos, pratiquem. É assim que vocês vão aprender.